eu citei dois princípios de existe a maneira, né, de reunir e o lugar. Na semana passada nós falamos da maneira, né, os princípios que regem o lugar de reunião, né? Aquilo que nós vimos sobre em espírito e em verdade. Em espírito, porque nos fala do caráter, né, de Deus, né, que Deus é espírito, né, o próprio senhor falou, né? Ele é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então está relacionado ao caráter de Deus, né, no sentido que ele é espírito. Então tem que ser nesse sentido que nós reunimos o caráter, porque nessa revelação que nos foi dada no tempo presente, Deus agiu dessa forma para a nossa reunião. E, em verdade, é de acordo com a Escritura, óbvio, né? É a Escritura que nos mostra o quão estamos ou não na verdade. Então, a Escritura que vai apontar esse tipo de princípio. Nós falamos alguma coisa sobre a mesa do Senhor. Eu acho que foi até perguntado que idade que se parte o pão. É isso que foi falado aí ou não? É isso não? Aqui que foi perguntado? Irmão, eu acho que aqui não, mas deve ter sido em algum outro lugar, mas é interessante isso aí. Então, porque é que a gente, desculpa, viu? É que a gente fica falando em várias lives e às vezes, depois das lives, muitas pessoas fazem perguntas, né? E numa delas, perguntaram se qual idade, né, uma pessoa perde lugar à mesa, porque nós estamos falando da mesa do Senhor. Então, eu na realidade, irmão, você me perdoe que eu sei que nós falamos, e eu não sei até onde nós aprofundamos o nosso assunto, mas esse princípio da maneira, nós devemos entender que a maneira da adoração tem que ser, logicamente, de acordo com a Escritura e tem que estar no lugar onde o Senhor está. Porque isso não é um fato, né? Isso é o Velho Testamento mostrou muito claro isso para nós, que a adoração está relacionada ao lugar em que o Senhor está. Não existe adoração fora do lugar onde o Senhor está. Isso eu estou falando adoração no sentido coletivo. Porque muitos pensam que adoração é algo individual, né? E, na verdade, quando a palavra fala de adoração, está no sentido coletivo, em termos de relação de um povo para com Deus. Então, é coletivo. Nós podemos expressar adoração em nossa vida de uma forma individual? Sim. Né? Lógico que sim. Nós vemos também que existiram ocasiões que pessoas prostraram, né, se prostraram e adoraram. Né? O que é essa adoração? É adoração no sentido de reverência. Porque nós chegamos a falar de adoração aqui, irmão? Deixa outra pergunta, tá? Chegamos a falar sobre isso ou não? Você falou, Lemão. Desculpa aí porque eu estava recebendo o irmão aqui, ainda não abri o microfone, mas você falou um pouco. Mas se você quiser dar uma resumida nessa questão da adoração, que foi um ponto muito bom. Muitos irmãos que não estavam na semana passada podem ouvir melhor agora. Também. Então, porque a adoração, nós vemos que é que a nossa versão, vamos dizer, o português, melhor dizendo, ele restringiu a palavra adoração numa palavra só, sendo que na Escritura, né, existem algumas
algumas separações dessa palavra. Uma é uma homenagem, né? É uma homenagem, prestar homenagem. Um é uma adoração, por exemplo, a ídolos. E existe a adoração, que é a Deus. Então, a Escritura ela faz uma certa diferença nisso aí, que a nossa Escritura, não, por causa do português, né, infelizmente, a gente fica um pouco devedor nesse ponto. Então, por isso que existe hoje, dentro do sistema cristão, muita confusão, às vezes, com respeito a essa palavra, adoração. E fizeram essa mistura, inclusive, de cânticos. Né? Nós falamos semana passada, eu acho que falamos. Os cânticos que nós cantamos. Nós expressamos adoração. Eu vejo que pelos cânticos nós expressamos louvor. Já, por isso que a palavra fala louvar, né? Então nós expressamos louvores através de cânticos. Porque a adoração, ela está relacionada, né, a Deus, a pessoa da divindade. Aquilo que ele é. E o louvor está relacionado àquilo que ele fez. Então, nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. Então, muitos estão confundindo, né? Foi muito confundido o louvor com adoração. Então, as pessoas ficam louvando, daí vê quanto mais emotivo ela vai ficar, ela vai achar que aquilo está sendo uma adoração. Quanto mais emotivo, mais chorar, ela acha que ela está adorando mais, e não está adorando. É isso que, infelizmente, desculpa da decepção a alguns aí que pensam que é isso, que não é isso. Aquilo é louvor. Isso é louvar. E o louvar também não é emocionar-se. É você cantar, como nós falamos semana passada, afinado com aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa afinação é a Escritura. A afinação é isso aqui, ó. Nós estarmos louvando de acordo com o que está escrito aí. E a adoração é por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é. Então, por isso que nós devemos falar, a palavra fala, crescermos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso nos leva ao que é a adoração. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é uma forma de nós crescermos, por assim dizer, se é que eu posso dizer a palavra, né? De nós crescermos no sentido de maturidade para adorarmos o Senhor. Quanto mais nós conhecemos, logicamente, a nossa adoração, a pessoa do Senhor, ela passa a ter valores mais elevados, óbvio, né? Nós vamos conhecendo mais o Senhor. E, com certeza, diante disso, nossos louvores, eles também ficam mais enriquecidos, porque nós vemos que aquilo que ele fez, o valor do que ele fez, tem todo esse valor porque devido a quem ele é. Desculpa. Porque o enriquecimento do louvor é de acordo com aquilo que você, com o conhecimento que você tem no Senhor, que toca a parte da adoração. Então, a nossa adoração, que é chamado de culto, né? Que o irmão até falou uma hora de poder falar de culto, se Deus quiser, uma hora ele para falar de culto. Ele é de inteligência espiritual, né? Ele fala
Romanos 12, ele fala do nosso culto racional. E Paulo também fala de inteligência espiritual. Então, isso está relacionado a coisas que nós fazemos de forma inteligente, mas não inteligente psicologicamente, inteligente espiritualmente inteligente, com compreensão daquilo que nós estamos fazendo. E eu digo isso porque é uma pena, irmão. A gente, muitos associam muito o louvor com adoração. Vou meu telefone. Muitos confundem o louvor com adoração, porque é o seguinte, porque muitos ficam aquele louvor, aquela coisa, aquele fervor, e daí você pergunta, sabe? A velha pergunta, né? Você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Tem duas respostas. Eu não posso ter certeza. E a outra, eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque eu estou firme, porque eu mantenho ali, ó, eu persevero, eu frequento, eu faço isso, faço aquilo. Então, as duas respostas culminam numa resposta só, não tem certeza que está salvo. Então, como é que pode, né? Desculpa, eu falo assim, como é que pode uma pessoa que não sabe que está salvo, como é que ele vai poder adorar, não é verdade? Porque nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Isso é o que o senhor falou. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos. Então, a adoração ela tem esse princípio. Você sabe, né? Você sabe o que você está adorando. Você, no sentido, você conhece o Senhor. Mas não é aqui, ó. Não é aqui. É aqui, ó. No sentido, por isso, a inteligência, não é inteligência aqui, humana. Embora ele é algo racional, mas ele é espiritual, é o conhecimento de revelação. Não é apenas um compilado na cabeça de versículos e coisas parecidas. É a revelação do conhecimento que você tem da pessoa de Cristo. Então, se a pessoa não sabe que ele está salvo, desculpa eu falar assim, não conhece o Senhor. Sabe? Desculpa eu falar assim. A pessoa que não sabe que está salva, ela não conhece o Senhor. O que ela conhece é o que Cristo fez. Mas fica somente de uma forma duvidosa o que ele fez também. Então fica um terreno completamente de areia movediça, né? A pessoa fica... Então, infelizmente, eu tenho que afirmar, né, que como é que pode uma pessoa que não sabe, não tem certeza da sua salvação, como é que ela vai expressar um louvor e como é que ela vai expressar adoração? Ela não sabe nem se está salva. Isso é muito triste, porque fica baseado no quê? Fica baseado nos sentimentos, na sua fidelidade, na sua integridade, na sua perseverança, enfim, fica baseado no próprio cristão. E isso não é louvor. Louvor é para o Senhor, não é para nós. Não está baseado em nós, está baseado no que Ele fez, o nosso louvor, no que Ele fez. E a adoração naquilo que Ele é. E a grandeza da obra dele é porque Ele é aquela pessoa maravilhosa, que é uma pessoa divina e homem ao mesmo tempo, é Ele que foi fazer essa obra. Então, as duas coisas estão associadas, embora elas são separadas no sentido de compreensão, mas elas estão associadas, porque Cristo e sua obra, você não pode separar isso. Só que um expressa louvor e a outra parte expressa adoração. E então é o que nós vemos aí, muito pobre que ficou, né? A religião, ela enfraqueceu o poder da salvação. Se fala tanto em poder, 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 mas o poder da salvação. A Escritura fala de poder de salvação, né? Ou seja, o poder da salvação é que ela salva e está salva sempre. Esse é o poder de Deus, né, para a salvação. Deus salva, está salvo. E
Então, nós falamos um pouco disso semana passada. Então, hoje... Desculpa, eu vou ficar tomando água. Então, hoje eu estava pensando em falar um pouquinho do lugar. Nós falamos da maneira e o lugar é necessário estar junto desse assunto. Não podemos desvincular, porque o lugar é o lugar de adoração. Tem a forma, a maneira, e tem que ser no lugar, como Israel. Em Israel, eles tinham toda a maneira, tudo certinho, tudo, né, aquele monte de detalhes, de ordenanças e tudo mais. Só que tudo aquilo tinha valor se fosse lá no templo em Jerusalém. Não tinha outro lugar. Até o Senhor proibiu qualquer tipo de adoração que não fosse no lugar de adoração, né? Eles podiam lembrar do Senhor longe de Jerusalém, né? Mas lá era o lugar. Nós lembramos disso que os do cativeiro, né, eles oravam, eles faziam suas orações voltados, né, olhando para Jerusalém, no sentido físico, não no sentido como uma bússola, né? Eles olhavam, não que eles olhavam em Jerusalém, eles não chegavam em Jerusalém, mas eles olhavam, né, as suas expectativas, né, os seus desejos estavam voltados no sentido para Jerusalém. Então, você estava falando, lá quando eu falo de voltados para Jerusalém, não é somente fisicamente, como tivesse algum poder, você olhar em direção para Jerusalém, você vai orar, então vai ficar mais poderoso. Não é isso que está falando. Então, os anseios deles, logicamente, eles eram judeus, os anseios deles ela era pela cidade amada e pelo templo, porque lá era o lugar. E eles, longe desse lugar, todo o desejo que eles tinham era direcionado para esse lugar. Então, é nesse sentido que falava deles voltados, né? Oravam voltados para Jerusalém. Mas porque sempre era esse lugar, não tinha outro lugar. Até hoje não tem outro lugar. Para o judeu, qual o lugar de adoração? Para o judeu. O israelita é Jerusalém. Ah, mas nós não temos mais a cidade, não tem mais o templo. Então, não tem mais, mas lá é o lugar. A Bíblia não mudou, não transferiu esse lugar para eles. É lá, ainda é lá. E profeticamente nós sabemos que o Senhor vai voltar a tratar com eles, porque lá é o lugar, e tudo vai acontecer lá outra vez. Quando voltar ao tratamento de Deus para esse assunto, né, profético, não vai ser outro lugar, vai ser o mesmo lugar. Tanto nos tratamentos de Deus na grande tribulação, como lá no milênio, o centro é Jerusalém. O início, onde parte todas as coisas, é Jerusalém. Então, hoje, no nosso tempo, que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com Jerusalém, com o templo, né, não tem nada a ver. A igreja não tem nada a ver com isso. Mas o princípio, porque é o mesmo Deus que nós estamos falando, né, o princípio é o mesmo. Existe a maneira, e essa maneira tem que ser feita no lugar, porque senão não tem valor nenhum. Né? Não tem valor. Nós vamos entender. É outra coisa que nós devemos entender isso aí, né? Que fora do lugar pode ser... deixa eu deixar bem prático o assunto. Por exemplo, o Senhor está reunindo, né? Está reunido, porque Ele está reunindo para o seu nome 2 ou 3, que é a base de um testemunho, né? 2 ou 3 testemunhas. Então, existem esses 2 ou 3 reunidos, que pode ser mais, estão reunidos ao nome do Senhor. Então, vamos dizer que existe uma
uma divisão no meio dos irmãos. Vamos dizer que uma assembleia tenha 30 irmãos. Irmãos e irmãs, tá? 30 pessoas. Daí levanta um irmão lá, começa a falar alguma doutrina meio esquisita, e etc e tal, coisa e tal. Os irmãos já chamam ele, começam a conversar com ele, porque isso tem que ser visto, né? Quando a pessoa começa a ensinar de forma errônea, os irmãos têm que tratar. E daí vamos dizer que vai tratando e vai vendo que realmente essa pessoa está com uma heresia, está com uma doutrina errônea, né? Está promovendo uma heresia. Então, os irmãos têm que fazer alguma coisa, os irmãos têm que chegar até o ponto tal, se necessário, tirar a pessoa de comunhão. Não somente calar ela, coisa e tal, mas chega uma hora que não tem mais jeito, tem que tirar, que nem fizeram lá com Himeneu e Fileto, né? Então foi tirado de comunhão, só que esse irmão que é tirado de comunhão, nessa assembleia que tem 30 irmãos e irmãs ali, é tirado ele da comunhão, e ele é rebelde, porque expressando já a rebeldia dele, lógico, né, dentro da doutrina, ele pega e sai, e como é próprio, é comum, sabe, isso infelizmente é comum, ele arrasta após si pessoas. E vamos dizer que ele arrasta com ele mais 9 pessoas. Então, ficam 20 irmãos reunidos, 20 irmãos que julgaram esse problema que estava no meio deles, um mal doutrinal, só que, infelizmente, 10, né, os 9 foram contaminados e seguiram atrás daquele líder lá que estava com essa heresia. Esse líder aí, vamos chamar, né, esse herege, ele pega e vai e começa a fazer uma reunião, vamos dizer que na casa dele ou na casa de seja quem for. Começa a reunir, mas tudo igualzinho, né? Tudo que uma assembleia faz, porque ele estava lá dentro da assembleia. Ele sabe muito bem tudo que a assembleia faz. E ele pega, sai e começa a fazer o quê? Ele começa a fazer a reunião de oração, reunião de leitura, reunião de partimento do pão, faz tudo igualzinho, as irmãs se portam também de forma igual, silêncio, tá tudo certinho, mas tá tudo igualzinho. Eu quero fazer uma pergunta. O Senhor está lá no meio daqueles 10 ou ele está no meio dos 20? O Senhor continua no seu lugar de origem, dos 20, né? Exatamente. Isso é muito importante saber, porque não é a forma, né, que define, não é verdade? Não é a forma que define, é o lugar que define. Porque a maneira, sim, é muito louvável a maneira, né? Mas, infelizmente, a maneira só em si não é tudo. Então, não é que ela não é nada, ela não é tudo. Porque não importa se houver tudo igualzinho, está igualzinho, a mesma forma, mesmo certinho, está tudo certinho. O Senhor está lá? Não, o Senhor não está lá. O Senhor está num lugar só. Então, eles estavam pensando de falar agora desse assunto aí, desse lugar, para que as pessoas, não, né, a gente possa ficar mais familiarizado com esse pensamento que acaba dissipando aquelas ideias que muita gente ouve por aí. Ah, mas olha, tem uns grupos aí que reúnem igual vocês. Eu falo a verdade, eu falo, tá, tudo bem. Eu fico quieto, porque até você explicar com uma pessoa que não tem entendimento nenhum, não adianta. Você vai, né, vamos dizer, é meio difícil, a pessoa não vai entender. Quem deve entender, e tem que entender isso, são os irmãos reunidos. Nós devemos estar bem firmados nesse pensamento que não existem 2 lugares de adoração. Por que lá no tempo de Roboão, depois do reinado de Salomão, no tempo de Roboão, quando Jeroboão estabeleceu um lugar de adoração lá em Samaria, por que aqueles lá foram atrás dele? Porque não tinham entendimento.
que Jerusalém era o único lugar, o único centro de adoração era Jerusalém, não tinha outro lugar. E eles foram atrás de Jeroboão, e tanto foi que ele fez lá 2 bezerros de ouro lá, e eles adoravam lá. Imagina um negócio desse. Você fala, nossa, que absurdo, né? Então, hoje é a mesma coisa. Desculpa eu falar assim, espiritualmente é a mesma coisa. Se nós não entendermos esse princípio, que é um princípio divino, que há um só corpo, irmão. Na verdade, há um só corpo. E como é que eu posso falar? A base com que nós nos reunimos é com base que existe um só corpo. Nós vamos entender isso. Nós reunimos com base que existe um só corpo. Não existe meio corpo, 2 corpos ou 3, é um só corpo. Então, primeiramente, a gente poder começar pelo começo. Vamos lá em Mateus, começar lá em Mateus, que não existia igreja ainda, tá, irmão? Nesse tempo de Mateus ainda não existia igreja. Existiu as... Como é que eu posso falar? O Senhor contando coisas antecipadamente sobre a igreja. Né? Então, Mateus 18 é muito bom a gente dar uma lidinha, por favor. Vamos ler Mateus 18, versículo 15 até o 20, porque é um contexto, né? Depois a gente fala desse texto. Está lendo aqui. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Continua, irmão. Até o 20, irmão. Até o 20? Desculpa. Em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Obrigado, Dó. Então, nós vemos aí um contexto, né? Como a gente sempre gosta de falar isso aí. Quando nós lemos um versículo, é bom a gente entender contexto também, né? Não ficar só num versículo só. Porque esse versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse versículo, ele ficou tão... Puxa vida, tão popular, né, vamos dizer assim, tão popularizado, não sei nem que palavra que eu uso, mas e ficou fraco, sabe? Parece um versículo fraco, porque onde ajuntou 2 ou 3, pronto, o Senhor está no meio. Então, não importa que situação, onde, que base doutrinal essas pessoas têm, não interessa. Está junto ali, tem 2 ou 3, o Senhor está no meio.
Porque está aqui, está escrito, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, eu estou no meio dele. E é uma ignorância espiritual assim, tremenda, né? Uma coisa muito, muito fraca. Porque o reunido, quando a palavra, é bom lembrar isso aí, que a palavra, quando fala em meu nome, ou assuntos parecidos, nós devemos entender que é de acordo, esse em meu nome é de acordo com ele. Por exemplo, foi muito usado também a palavra em nome de Jesus. Estou falando no meio dos cristãos, né? Em nome de Jesus. Pegaram essa palavra, né? Tiraram da Bíblia, em nome de Jesus, porque ele falou tudo que em meu nome pedirdes, vai acontecer, Deus vai ouvir, vai acontecer, e etc. E tal. Então, pega em meu nome, só essa palavra aqui, em nome de Jesus, e pronto, virou uma senha para acionar alguma coisa. Então, a pessoa faz uma oração, um pedido para Deus, pedindo um monte de coisa. E daí ele dá a chave, né? Em nome de Jesus. Como Deus, agora Deus tem que obedecer, porque eu estou falando em nome de Jesus, Deus vai ter que me obedecer e fazer o que eu quero. Então ele pede isso, né? Esse é o evangelho da prosperidade, aí, né? O evangelho da prosperidade é isso aí. É uma barganha com Deus e põe o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu determino isso, como Deus fosse obrigado a fazer, porque ele está falando em nome de Jesus. E não é isso, a Escritura não fala isso. Em nome é de acordo com aquilo que ele é e de acordo com a sua própria autoridade. É isso que é em nome. Então, esse versículo 20 que o irmão citou aí, que nós lemos agora, Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, é de acordo com ele. Esse em meu nome, ou para o meu nome, aí fica mais bem colocado, é para o meu nome, é de acordo. E aí a ação, nós já falamos isso, mas eu repeti outra vez, aí a ação que é feita é o Senhor que está fazendo. Não é dos 2 ou 3. Não é assim. Eu vou pegar aqui 3. Não sei se dá para ver aí. 2 canetas e um marcador de texto. Eles estão juntas aqui, ó. É isso, ó, os 3 estão aqui, juntas, estão reunidas aqui, ó. As 3 estão juntas aqui. Só que quem fez isso, nesse momento aqui, fui eu que reuni as 3 aqui, ó. E muitos pensam que esse versículo aí, a ação é deles, né? Que eles que se reuniram, eles que se reuniram, e o Senhor tem que estar no meio deles, porque está escrito esse versículo aí, ó. Ele até falou assim, ó, ele falou, lá em Mateus 18, 20, ele falou que onde tiver 2 ou 3, ele estaria no meio deles. Olha que coisa. O Senhor não falou isso aí, não. De jeito nenhum. O Senhor falou, nesse versículo, que onde esses 2 ou 3 que foram reunidos por ele mesmo, ele vai estar no meio, porque é ele que está reunindo, é ele que está pegando e trazendo para onde ele mesmo já está. São as pessoas que reúnem e juntou os 2 ou 3, falou, então nós estamos aqui, então, senhor, pode vir no meio, ó. Não, ele já está no meio, porque os 2 ou 3 já estão aí. Não é isso. É a força aí, alguém fez isso com esses 2 ou 3. Alguém fez isso com os 2 ou 3 que estão reunidos ali. E foram reunidos ao nome do Senhor. Ou seja, de acordo com aquilo que realmente
ele é. É de acordo com ele. É de acordo, digo, em conformidade, né? Se é de acordo, é no sentido em conformidade. Porque senão nós caímos, como eu falei agora dos judeus lá. Não adianta o judeu ir lá e pegar uma cidade aí, vai. Sei lá, em Cafarnaum. Oi? Salvador? Então, não adianta o judeu, digo assim, no tempo de Israel, né? Não adianta eles pegarem Cafarnaum, por exemplo, fazer um templo maravilhoso, tudo igualzinho, igualzinho o templo que existia em Jerusalém. E eles vão dizer, o senhor, o Jeová está aqui, porque está tudo igualzinho. É isso? Não, não é isso. Não, o senhor nunca ia. Jeová nunca estaria lá, porque o lugar é lá onde ele está. É ele que estava lá. É ele que reunia o povo dele lá. E hoje, o princípio é o mesmo, o sentido é o mesmo. O Senhor não está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele está num lugar onde ele reúne esses dois ou três. E esses versículos anteriores é o contexto para a gente entender o que realmente é esse versículo 20. Um minutinho só. O Senhor usou uma situação de uma pessoa que cometeu um pecado contra o outro. Daí, ele se estende nesse assunto, se teu irmão pecar contra ti, né? Ele estende esse assunto para mostrar esse princípio para nós, um bom princípio que é explicado por Paulo também, tá? Paulo não disse nada diferente, com certeza, a Escritura não contradiz. Mas o Senhor, vamos dizer assim, anunciou essa preciosa verdade porque ele estava anunciando um lugar que ele ia instituir agora nesse mundo. Não ia ser mais Jerusalém, como nós vimos lá. Não era mais Jerusalém. Aonde que era? Onde que era? Agora onde estão esses dois ou três aí. Mas qual que é a base? Porque nós vemos que existe aí, nesse contexto, existe o julgamento, né? O julgamento de uma pessoa que não ouve, porque é interessante que aí não fala o que ela fez. O que mostra que ela não ouve. Uma pessoa que não ouve, né? Porque ele não fala o que fez, o que ele fez. Diz que ele não ouviu um, não ouviu dois, não ouviu três, não ouviu a Assembleia também. É uma pessoa que não ouve. Então, existe disciplina na Assembleia, existe o... Como é que eu posso dizer? Esse versículo, quer ver? Só para entender isso aí. Esse versículo que 18, né? Mateus 18, versículo 18. Quer que leia, irmão? Pode ler, irmão. Por favor, melhor, vai. Por favor. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, esse é assunto relacionado à decisão que foi feita aí com respeito ao que estava acontecendo. Esses irmãos reuniram, né, a Assembleia reuniu para julgar essa situação. Porque a igreja fala que ele não ouvia a igreja, né? Se ele também não ouvir a igreja, ou seja, a igreja reuniu e ele não quer ouvir. Então, isso é um assunto disciplinar, no caso aí, né?
E depois, no versículo 19, ele fala mais uma outra coisa, irmão, por favor. Okay. Mateus 18, versículo 19. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Então, nós vemos que dá a impressão que ele está repetindo, ele já falou no versículo 18, parece que está repetindo no versículo 19, é que o versículo 19, ele está falando no sentido de decisões da Assembleia em vários aspectos. Por exemplo, uma reunião de oração, por exemplo, tem esse caráter, né, que nós pedimos ao Senhor juntos alguma coisa e o Senhor fica disposto, né, a nos ouvir, porque existe a reunião de oração, né, se ele sabe tudo. O ministério nós sabemos que nós necessitamos, porque a gente não sabe nada, né? Então a gente precisa do ministério porque nós não sabemos, nós vamos aprender. Mas por que nós vamos orar? Ele já não sabe tudo? Por que tem a reunião de oração numa assembleia? Porque o Senhor tem prazer, sabe, em ouvir esses dois ou três compartilhar, sabe, pedir as coisas concernente às suas assembleias, lógico, né, a sua assembleia e aos seus irmãos e ao próprio corpo de Cristo, é nesse assunto que gera uma reunião de oração, né? Então ele está falando, se porventura dois concordarem em alguma coisa que pedirem, Deus está ouvindo. Então, não sei até onde que ele vai responder, mas que ele está ouvindo, ele está ligando isso, tá? Ele está ouvindo e... Por quê? Porque é uma assembleia reunindo. Então, inclui decisões, inclui o exercício da sua assembleia, no sentido de horários, por exemplo, da assembleia. Horários deve ser decidido em assembleia, isso aí. E deve ser respeitado esse horário como decidido numa assembleia. Por quê? Por quê, né? Por que o versículo 18, o versículo 19, isso vai ser ouvido e vai ser ligado ou desligado? Por quê? Porque esses dois ou três que estão fazendo isso, eles estão reunidos para o Senhor. Então, a autoridade que existe, na verdade, é a autoridade do Senhor na Assembleia, não a autoridade deles. Por quê? Porque onde estiverem esses dois ou três, que ele falou tanto no versículo 18, 19, toda essa ação que está havendo aí, que são ações praticadas pela Assembleia, por que existe esse concorde com o céu, concorde com o Pai, né? Se ligar e desligar. Por quê? Porque onde estiverem esses dois ou três reunidos, eles estão reunidos para o meu nome, então esse é o poder, ele está no meio deles, por isso está acontecendo isso. Porque não adianta nada, estou falando, irmão, não adianta nada esse grupo que nós falamos agora, que dividiu e foi reunir lá com base de seguir uma doutrina, ou seguir alguma coisa, o senhor não está lá. Então, tudo que eles fizeram ou não fizer, o senhor não está ligando nada lá. Tá? O senhor não está fazendo nada. Não que ele... Bom, enfim, desculpa de eu falar assim, não interessa para nós o que fazem e o que não fazem, né? Nós vamos entender o que é a Assembleia reunida, o Senhor está no meio. Então nós devemos zelar por essa verdade tão preciosa que é estar reunido ao nome do Senhor. Mas isso é o quê? Isso é o lugar onde ele fez isso. Está acompanhado, não esqueça disso, e esse lugar ele tem que estar acompanhado com os princípios da maneira. Por isso que eu estou falando, não adianta nada umas pessoas se apartarem, por exemplo, já acontece muito isso aí também. Pessoas se apartam das denominações porque são contra a placa, ou são contra o pastor, ou são contra não sei o quê, e daí eles saem de lá, reúnem
sem placa nenhuma, mas cada um reúne com suas ideias, suas coisas, e acha que Jesus está no meio deles porque eles saíram da religião. Saiu da religião, mas montou mais uma, né? Uma coisa sem nome. Então, não é somente não ter placa, sabe? Lembrar disso, não é só não ter placa. É obedecer os princípios doutrinais, é sair primeiramente para Cristo. Né? Não é sair porque você não gosta do pastor, ou não gosta do jeito que os irmãos vão lá, ou a doutrina lá não é boa, então eu vou sair de lá por causa disso. Complicado. Temos que sair por causa do Senhor. Lógico que nós vamos entender que essas coisas estão erradas lá. Estão erradas, né? Mas o princípio de apartar-se é para o Senhor, não é para mim. Não estou saindo porque eu sou melhor do que eles. Eu estou saindo em arrependimento. Esse apartar-se lá de... Acho que nós falamos isso aí já. 2 Timóteo capítulo 2, esse apartar-se é separação ou separar em arrependimento. Não é porque é melhor. Pelo contrário. É separação, é apartar-se em arrependimento. É você estar se identificando com aquilo ali. Você fala que é buscar o Senhor, porque eu estou no meio desse aí contaminado e eu tenho que, como ele fala, purificar-se, né? Aquele que assim mesmo se purificar desses erros, dos vasos, inclusive, ele vai se tornar um vaso de honra, utensílio útil na mão do Senhor, porque ele está se limpando daquilo ali. Mas falando outra vez, não é porque ele é melhor, ele é vaso também, só que ele está se limpando da sujeira que ele tem. Então, por isso que é a separação em arrependimento. E daí, logicamente, a pessoa fazendo isso para o Senhor, com certeza o Senhor vai levar essa pessoa, que é o versículo 22 lá de 2 Timóteo capítulo 2, né? Para estar junto com aqueles que já fizeram isso. Que eles chamam os que de coração puro estão invocando o nome do Senhor. É esse lugar já pronto, é um lugar que o Senhor já tem ele, que é os 2 ou 3 reunidos. Então não existe, né, não existe esse princípio de separação para si mesmo, né, ou apartar-se por uma doutrina, fazer uma nova coisa. Nós temos uma nova ideia agora, nós vamos fazer tal coisa assim, assim. Vou montar um esquema aqui que vai ficar legal. O que você está fazendo? É mais uma igreja. Assim, a chamada, né? É mais uma igreja. Por quê? Você está montando um esquema, um princípio de doutrinas de reunião, como vai fazer, quem vai falar, o que não sei o quê. Aqui não tem pastor, a gente vai só que... Bom, eu não quero ficar falando isso. Mas o princípio verdadeiro é isso aí, é sair para o Senhor. Então, esse lugar, ele existe, né? Ele existe desde lá e quando foi fundado isso, lá em Atos. Esse lugar, ele existe. Sempre existiu. Não é verdade? Ele sempre existiu. O que aconteceu na história foi que esse lugar ficou entulhado, vamos chamar assim, né? Ficou entulhado por muitos anos, onde que havia o testemunho, né? Testemunho cristão sempre existiu, só que de forma errônea. O catolicismo que predominou bastante, que é chamado Era das Trevas, né? Da escuridão. Quem que era o testemunho? Eram os católicos. O cristão, o que era? O cristão era católico. Não tinha outros? Tinha, porventura, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor? Não tinha. Quando fala que o Senhor guardou o seu testemunho ali, era no sentido individual. Não tinha um grupinho reunido ao nome do Senhor Jesus, não tinha isso. O testemunho eram eles.
Só que o Senhor preservou de contaminações mais grosseiras na época, por exemplo. Eles foram guardados pelo Senhor de forma individual e de uma forma até acanhada, porque ninguém podia fazer algo descarado, senão morria também, né? E assim foi acontecendo até que o Senhor permitiu que em 1800 essa verdade de 2 ou 3 estar reunidos ao nome do Senhor Jesus foi despertada. Graças a Deus. Só que foi algo que o inimigo, logicamente, né, não é que nem Adão, né? Colocou Adão lá no Éden, no jardim do Éden, colocou Adão e Eva. Satanás, mais do que depressa, foi derrubar os dois, para que aquilo não procriasse, vamos dizer, né? Não repercutisse a coisa. Porque imagina, ele tinha que derrubar Adão e Eva antes deles ter filhos. A intenção dele era isso, logo ele tinha que fazer isso aí. E quando foi despertada essa verdade, trazida à tona outra vez, o inimigo rapidinho, ele foi lá e contaminou isso. Através do quê? De divisões. Os irmãos acho que ficaram 20 anos reunidos ao nome do Senhor, não sei se deu mais, eu acho que não deu mais. Se deu mais foi 40, vou exagerar. Mas ficaram pouco tempo reunidos, sem divisões no meio dos irmãos. Logo apareceu muita gente, muitas divisões assim que arrebentou mesmo de levar milhares de pessoas, seus seguidores, porque tem muitos irmãos reunidos. Né? Então levou muita gente, e muitos grupos que existem até hoje saíram de lá. De divisões foram acontecendo, e muitas religiões saíram também, né? Algumas religiões saíram de grupos de irmãos também, esses grupos que se apartaram no meio dos irmãos para seguir suas próprias ideias e fundaram seus esquemas aí. Mas o princípio ficou, o princípio, graças a Deus, ficou e vai ficar até o final. Nós devemos entender isso, que isso vai até o final. Os 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eles vão até o fim, até a vinda do Senhor. Então, eu queria falar disso, que existe, né, esse lugar. É o lugar que o Senhor está. Não é que levaram o Senhor lá. O Senhor está lá. E é Ele que reúne. Então, é um lugar, como é que podemos chamar? É um lugar, posso falar, um lugar físico? Ele é um lugar físico. Lógico, porque são pessoas. Só que ele fala onde? Porque onde estiverem, são pessoas que estão num lugar. Então, esse lugar, o Senhor está lá. Não quero com isso dizer, de forma nenhuma, por favor, os irmãos estão entendendo isso, né? Que esse lugar, ele é santo porque o Senhor está lá. Foi o que fizeram também, né? Copiado do catolicismo, que foi copiado do judaísmo, que o lugar é santo porque Deus está lá. O Senhor está lá, então esse lugar é santificado. Esse lugar. Não é isso. Mas que existe o lugar, existe o lugar. Isso é lógico, né? Os irmãos têm um lugar para reunir aí, não tem? Lá em Salvador? Tem. Mas o que é aquele lugar? É o lugar santo? Não, é o lugar que os irmãos reúnem. Mas é um lugar. É esse onde estão esses 2 ou 3 reunidos. E o Senhor está lá? Sim, como a Assembleia está reunida, logicamente, como Assembleia, lógico que o Senhor está lá. É a promessa que ele fez, porque onde estiver esses 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Isso é uma maravilha, isso é um privilégio muito grande, nós entendermos isso aí. Atos 20, versículo 7, por exemplo. Ele fala assim, e no primeiro dia da semana, estando os irmãos reunidos
com o fim de partir o pão, onde é que eles estavam? Eles estavam naquele cenáculo, no terceiro andar, onde os irmãos reuniam. Era um lugar. Por que era o lugar? Porque o Senhor reuniu os 2 ou 3, eles decidiram que ali seria o local. Colossenses, né, 4, qualquer coisa, não lembro o versículo, Colossenses 4 fala que a igreja reunida na casa de Ninfa. Era a igreja reunida na casa. Como assim a igreja reunida na casa? Eram os irmãos reunidos na casa dessa pessoa e reunia os irmãos ali. Então, era o local? Era o local. Então, existe o local? Existe, porque quando a gente fala espiritual, mas esse local é espiritual. Sim, moralmente, ele é espiritual. Com certeza, porque está dentro do contexto de se apartar daquilo que é iniquidade. O que é iniquidade? Contra os princípios divinos. Irmão, lê esse versículo lá, já estou falando aqui, mas vamos dar uma lidinha lá em 2 Timóteo capítulo 2, quando ele fala de se apartar-se, só para lembrar esse detalhezinho aí. E muitos às vezes não entendem o que é isso. Certo. Versículo... eles tinham saído, julgado a doutrina de Fileto, né? No versículo 18. Leia o versículo 18, 19, 20, por favor. 21, por favor. Ok. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Continua? Tá bom, irmão. Obrigado. Muitos confundem. Aí, nessa versão fala injustiça, outra versão fala iniquidade. Muitos pensam que isso aí é uma exortação para os crentes se apartarem desse mundo. Mas não é isso. Não é isso. Com certeza que a Escritura tem bastante exortações para o cristão, para que ele se aparte do mundo, lógico. O mundo não é lugar do cristão viver ou participar. Mas aí ele está falando outra coisa. Ele está falando da doutrina. É um mal doutrinal. E ele chama isso de iniquidade, de injustiça. E então a pessoa deve se apartar desse sistema aí que está corrompido. E é chamado, isso é muito solene isso, porque o senhor está chamando isso de injustiça e está chamando também de iniquidade. Então o cristão deve se apartar dessa esfera, vamos chamar assim, né? Não saindo dela, porque não tem jeito de sair, mas é apartar-se, é separação. E por quê? Porque o Senhor vai estar no meio desses 2 ou 3 e ele não se identifica, ele não se associa, melhor dizendo. O Senhor não se associa com o sistema, com esse sistema que está aí. O Senhor está fora. Isso nós vemos claramente lá na igreja de Laodiceia. O Senhor está fora. Ele não se associa. Porque, primeiramente, foram eles que botaram o Senhor para fora. Por que botaram para fora? Porque não julgaram mal no meio deles. Então, o Senhor não vai se associar. Mas ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o trabalho. Eis que estou à porta e bato. Esse é o chamado individual. Mas não para ficar sozinho, para estar onde ele está. Ele não está lá.
Estou à porta e bato, ou seja, ele está para o lado de fora dessa igreja, desse testemunho aí. Então ele está chamando individualmente as pessoas, mas não para ficar sozinha, mas para estar onde ele está. E aqueles que estão se apartando estão sendo reunidos por ele mesmo. O Senhor está, eles estão ouvindo, aquele que ouvir a minha voz. Então esse quer dizer isso aí, sabe? Que esses que estão saindo aí, ó, e esse alerta que Paulo faz aí, a parte da injustiça, de todo aquele que profere o nome do Senhor, e daí ele continua falando de se purificar. O que é? É você ouvir a voz do Senhor. Você sair ouvindo a voz do Senhor. Por isso que eu disse, é o apartar-se para Cristo, não é apartar para si mesmo, ou porque não gostou do sistema ali, do pastor, da igreja, não gostou do pessoal, tem uma turma mais legal, vamos fazer uma coisa diferente agora. Senão você fica dentro dessa grande casa outra vez, você não sai de lá. Porque essas coisas não apartam ninguém. É interessante isso. Doutrinalmente, somente sair de uma denominação, você pode apartar-se daquele grupo. Mas se você não se apartar para Cristo, você ainda está lá dentro do sistema. Você saiu de um grupo, mas você está dentro do sistema de forma contagiosa ainda. Porque o apartar-se é para Cristo. Estamos dentro dessa esfera, mas apartado, no sentido de purificado. Ele fala aí. É purificado. Então é bom entender isso aí, que o Senhor até o final, né, até a vinda dele, ele vai preservar esses 2 ou 3 reunidos com o nome dele. Então existe o lugar? Sim, existe lugar. Só que agora é o seguinte, né, nesse princípio aí também, nós devemos entender que o lugar é físico também, como eu disse, lógico, é o lugar onde os irmãos se reúnem, mas o que separa, essa palavra, o que nos separa é a parte geográfica. É a geografia que separa esses 2 ou 3 aí, né, no sentido... deixa eu já mais claro ainda. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, onde é o lugar? O irmão está falando que só tem um lugar. Mas no Brasil, ou é no mundo que existe um lugar só? Porque de primeiro, na lei, existia um lugar no mundo. No mundo inteiro só tinha um lugar onde o Senhor estava. Jeová estava. Falando outra vez, era Jerusalém. E o lugar de adoração, o templo. Não tinha outro lugar. E hoje, onde é que é? Onde é que é no Brasil? Onde é que é lá nos Estados Unidos? Onde é que é na França? Onde é que é na Alemanha? Onde é que é no Japão? É onde estão esses 2 ou 3 que foram reunidos para o nome do Senhor. É em conformidade. E o Senhor, isso é uma coisa, irmãos, que é quem conhece, tá? Interessante. Quem conhece o Senhor, a capacidade que o Senhor tem, no sentido da obra do Espírito Santo nos crentes, é a obra do Espírito Santo nos crentes, de fazer esses crentes que estão se despertando com respeito a esse sistema que está errado, é o poder do Espírito Santo de levá-los aonde o Senhor está. Porque isso, mano, se você está se apartando para Cristo, para querer fazer a vontade dele, não tem outro lugar, não tem 2 lugares. Só tem um lugar. O Senhor vai levar você lá? Vai. Vai, não tem outro lugar. E onde que é isso? As localidades. Né? As localidades onde estão esses 2 ou 3 reunidos. Que, graças a Deus, aqui no Brasil, por exemplo, tem muitos lugares.
Muitos lugares reunidos no nome do Senhor, muitas cidades, né, que têm irmãos reunidos no nome do Senhor. Todos pertencem ao mesmo lugar? Sim, todos pertencem ao mesmo lugar. Estão separados por parte sentido geográfico, porque senão eles estariam juntos. Né? Se nós morássemos todos na mesma cidade, nós estaríamos todos no mesmo lugar. Mas como impossível, né? Cada um mais longe que o outro. Aí então, são essas assembleias reunidas, onde estão esses irmãos reunidos. Então, existem os lugares? Existem. Os lugares, sim. Mas o que divide esses lugares é apenas a geografia e não a doutrina. Porque o Senhor está no meio desses 2 ou 3 em todos os lugares. E entender essa verdade, irmão, é muito precioso, porque quando nós vamos receber alguém à comunhão, como já falei a semana passada, nós estamos recebendo uma pessoa à mesa do Senhor. Não é ali, né, vamos dizer, aqui em Limeira, quando nós recebemos uma pessoa, que nem aconteceu esse dia atrás, receber uma pessoa à comunhão. Então, vamos dizer que é o irmão, vamos pôr o nome lá, o irmão José. Então, nós estamos recebendo o irmão José à comunhão. Então, de hoje em diante, ele vai partir o pão, aquela coisa, né? Toda aquela formalidade positiva, né? Toda aquela formalidade recebe a pessoa à comunhão. Então ele está onde? Ele reúne lá na Assembleia, lá em Limeira. Tá. Então ele pertence à mesa do Senhor lá de Limeira? Não, ele pertence à mesa do Senhor. Na verdade, ele pertence à mesa do Senhor. Ou seja, ao receber essa pessoa, nós estamos colocando ele à mesa do Senhor. Então, os irmãos que estão reunidos lá no Japão, eles estão recebendo esse irmão José aqui em Limeira, eles estão recebendo lá também. Então, é muito sério, né? Nós devemos ter muito cuidado, ser zelosos na recepção, já falando outra vez, recepção a uma pessoa à mesa do Senhor, porque nós estamos colocando na mesa do Senhor. Porque essa pessoa, logicamente, se sair daqui de Limeira e for para Salvador, ele vai chegar aí com uma carta de apresentação dos irmãos de Limeira e vai partir o pão com vocês. E vocês não podem falar, não, aqui você não vai partir pão. Porque ele está na mesa do Senhor. Vocês não estão na mesa do Senhor? Não, ele também está na mesa do Senhor. Então, ele está sendo apresentado que esse irmão está à mesa do Senhor. E ninguém pode impedir isso, porque ele está na mesa do Senhor. E assim também, quando uma pessoa é excluída da comunhão, tirada da mesa do Senhor, vamos dizer que ele aparece em Salvador. Que de Limeira, o irmão foi tirado de comunhão, aparece em Salvador. E vocês sabem que ele está fora de comunhão. Não, vamos deixar ele, esse irmão é legal, mas os irmãos lá estão enganados, vamos receber ele aqui. Pode partir o pão, sim, irmão. Que isso? Na verdade, olha que confusão que vira. Porque a mesa do Senhor não é a mesa de Salvador, não é a mesa de Limeira. A mesa do Senhor, ela é no sentido universal. Ela apenas é representada por esses 2 ou 3 em cada localidade. Por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. Aquele pão que está à mesa ali, que nós, capítulo 10 de 1 Coríntios, porque todos nós, embora muitos, somos um único pão. Porque todos nós participamos desse único pão. Então, nós somos um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, esse pão que nós colocamos na mesa, nós estamos expressando todos os nossos irmãos, até aqueles que não estão à mesa. Né? Eles não estão partindo o pão, mas eles são o corpo de Cristo, são. Eles estão à mesa. Eles fazem parte da mesa do Senhor, fazem parte. Deveriam estar lá e não estão. Né? Na verdade, esses irmãos deveriam estar lá, mas não estão.
Por quê? Sei lá, o senhor sabe, né? E muitos não estão, a maioria, praticamente, é por contaminação. Por isso que uma pessoa vem querer partir o pão, primeiramente deve se professar cristão, né? Tem que saber que ele é um cristão, e daí a Assembleia tem que examinar aqueles detalhes nele, porque o lugar dele está ali? Sim, o lugar dele está ali, mas ele pode. Essa é a responsabilidade nossa, de julgar se ele pode ou não. Então, daí vem a parte doutrinal, né? Se ele está limpo para estar à mesa do Senhor, porque ele é um cristão. Então, isso é interessante, que esse é o lugar, e só tem um lugar, não adianta esse sentido espiritualmente, né? É um lugar só, porque todos nós estamos na mesa do Senhor, não tem duas mesas, né? Não existem duas mesas, só existe uma mesa, a mesa do Senhor. E todos nós fazemos parte dela. Só que lembrar isso, né, que os irmãos reunidos ao nome do Senhor são os irmãos que estão tendo o privilégio de expressar essa verdade, praticamente. E isso é feito aonde? Na ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é uma reunião maravilhosa, porque nós expressamos também essa verdade. Que nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos nós participamos daquele único pão. Então existe essa primeira verdade, né, esse pão, e depois a outra verdade, que é 1 Coríntios, capítulo 11, que é o corpo de Cristo, o corpo dele, que foi dado a nosso favor. Então, mano, então isso aí é um lugar, né? É difícil falar um pouco desse lugar por causa do entendimento espiritual, né? Uma pessoa tem que existir inteligência espiritual para entender o que é esse lugar, senão fica vago mesmo, a pessoa fica vaga, se ela achar que sair de denominação que não tem placa agora, é reunida ao nome do Senhor, fica até difícil, né? Às vezes a pessoa entender que o Senhor não está em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é uma presunção. Isso vocês estão sendo exclusivistas. Mas não é isso. A verdade é essa. Não tem dois lugares. Só existe um lugar. Né? Só existe um lugar. Não é mesmo? Isso aí. Ô, Lemão, nós estamos fazendo essa reunião aqui e tem, acho que umas 29 pessoas, 29 cristãos. Então, não estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus agora? Pois é, né, irmão? Você vê que coisa. Você está falando algo muito, muito interessante, que alguns irmãos, nessa pandemia, tropeçaram. Tropeçaram feio. Desculpa eu falar assim, porque começaram a fazer reuniões como sendo de assembleia em live. Não tem. Então, a sua pergunta, né, estou respondendo assim, de forma nenhuma. Nós estamos reunidos ao nome do Senhor aqui, agora? Não, de forma nenhuma. A reunião de assembleia ela é física. Né? Esses 2 ou 3, eles estão literalmente reunidos. E a assembleia reunida é uma assembleia local. Ela não é uma assembleia, pega um aqui. Eu sou de Limeira. Vocês são de Salvador. Talvez tenham outros aí que são de outras localidades. Então, não tem. Então, os irmãos de Limeira deveriam estar todos juntos aqui. Então, se fosse fazer algo como a assembleia. Perdão. Então, os irmãos de Limeira deviam estar todos unidos aqui junto comigo também, para tentar fazer uma coisa, sendo uma coisa só. Mas não é isso. Não é isso. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma live. Essa é a palavra correta. Nós estamos fazendo uma live. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a palavra, nós estamos discutindo, né? Discutindo, mal dizer, né? Estamos comentando a palavra de Deus. Então, existe uma reverência, uma ordem. Sim, lógico que deve existir. Mas nós não estamos reunidos, nem como assembleia, nem como reunido ao nome do Senhor.
Nós somos irmãos que estamos compartilhando a escritura. Dentro do quê? Dentro de uma live. Porque senão a gente fica meio confuso, né? Porque senão começa até a criar um espírito na live como fosse uma assembleia, sabe? Orar como fosse uma assembleia, pedimos a direção do Espírito Santo, agradecemos coisas. Não, espera um pouquinho, né? Vamos devagar. Lógico que nós falamos a Escritura aqui com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, né? Não estou dizendo que nós não devemos expressar essa dependência que nós temos do Espírito Santo de nos guiar a toda a verdade. Concordo plenamente. Mas nunca achar que nós estamos reunidos. Nós vamos orar como nós estivéssemos reunidos agora. Olha, agora como nós estamos reunidos, hein? Não, irmão, nós estamos numa live. Até vocês me desculpem, às vezes eu faço uma brincadeira no meio do que eu estou falando, porque eu não estou numa reunião. Eu não faria isso numa reunião da Assembleia, que às vezes eu faço uma brincadeira, alguma coisa assim para... Né, falar até, de repente, tem alguma coisa engraçada, acabamos ficando rindo, alguma coisa. Não estou sendo irreverente. É que nós estamos numa live, irmão, nós estamos conversando, né? Nós estamos numa live, não estamos numa assembleia. Então, eu estou dizendo essas coisas para tomar cuidado, né? Porque realmente ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Nós somos loucos para ser extremistas, né? O ser humano, quero dizer, né? Até na parte religiosa, vai para os extremos. Então, chegou ao ponto tal de querer fazer a assembleia reunida em live, e isso não tem lugar nenhum, né? Isso não tem lugar. É muito bom, são reuniões ótimas, são, como chama de uma conferência, né? São um certinho de fazer uma conferência, ou para ouvir um irmão, ou para ouvir vários irmãos, como nós falamos da jornada que tem aí, né? Que os irmãos fazem. Márcio faz, Brasília fez, os irmãos do exterior fazem também, né? Que eu já participei também. Então, são coisas que os irmãos estão promovendo lives para a gente falar a palavra, lógico, falando outra vez, com toda a reverência, com toda a ordem, né? Mas não é assembleia, em hipótese alguma. Assembleia reunida é assembleia local, na sua localidade reunida, e ela é reunida fisicamente. Ela é reunida fisicamente. Esses 2 ou 3, eles estão reunidos fisicamente ali como assembleia. Né? Então, desculpa eu falar tudo isso, viu, Wesley? É que você tocou num ponto realmente muito interessante. Não, mas eu fiz a pergunta exatamente para provocar você falar mais sobre esse assunto, entendeu? Foi uma pergunta, vamos dizer assim, provocativa, para a gente ter um melhor entendimento do assunto. É bom. Dá, você ia falar, eu acabei cortando ele, dá para fazer a pergunta. Você ia falar o quê, Dal? Não, era que às vezes o irmão Lemão até falou sobre essa questão da responsabilidade dos irmãos que estão se chegando, entender que existe um julgamento do mal na Assembleia, né? Que a pessoa pode ser tirada de comunhão, pode ser disciplinada. Eu acho que o irmão até falou em alguma outra, não sei se foi aqui, nessas conversas aqui, ou foi em outra live. Aí isso era isso, não sei se o irmão queria também lembrar disso e falar, mas fica à vontade. Se ele terminou aí, tem uma pergunta aqui. Se puder responder. Sim, pode ser que se der para responder, vamos lá. O irmão aqui fez. Ele falou. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, irmão. Deixa eu pegar aqui. Vou, Osmar. Devemos confessar os nossos pecados em voz alta ou tanto faz? Devemos confessar pecados todos os dias? Deu para captar aí, irmão?
Sim, entendi. Nós confessamos quando nós erramos, né? Quando nós pecamos, nós devemos confessar. E, logicamente, se nós estamos confessando ao Senhor, ou a Deus, logicamente não precisamos falar, né? Não há necessidade de falar. Isso é um exercício individual, né? O irmão quer orar falando, né? Ou não. Isso aí fica... Nós sabemos que o Senhor está ouvindo, né? Porque, na realidade, ele ouve o nosso coração, né? Com certeza. E então tem esse princípio que nós devemos confessar. Sim, quando? Quando nós erramos. Se é o concernente a pecado, ao pecado, então quando nós pecamos, nós devemos confessar. Todos os dias? Se está pecando todo dia, é bom, inclusive, tomar cuidado. Mas deve confessar sempre, lógico, deve confessar. Não sei, sabe? É isso aí, não. Eu acredito que é isso que o irmão queria saber. Osmar, respondeu aí para você, Osmar? Ele falou aqui. Beleza, entendi. Todo dia não, que ele falou, todo dia não. Pois é, todo dia é terrível, né? Quer dizer, nós sabemos que todo dia, pelo menos, alguma coisa sempre acontece, óbvio, né? Mas, diga assim, o pecado mesmo, como fala a Escritura ali, puxa vida, ele deve ser meio de vez em quando, como diz, de vez em quando, né? Deve ser um acidente na nossa vida, né? O pecado. É isso mesmo. A irmã Samara fez uma pergunta aí, Dal. Samara fez também. Acho que o irmão perguntou aqui alguma coisa rápida aqui. Deixa eu ver aqui. Osmar. Samara. Irmãos, é certo dizer aqui é o lugar certo, instruído por Deus? Não sei como ela quis dizer aqui ou na Assembleia, mas ela botou assim, irmãos, é certo dizer, aqui é o lugar certo e instruído por Deus? Instituído, Dal. Instituído, desculpa, instituído. Sim, lógico. Lógico que eu sei, né, eu vou falar de mim. Se alguém perguntar para mim, Lemão, você está querendo dizer, então, vamos dizer que nós estamos conversando, né? Então, a pessoa, o irmão, seja quem for, né? A gente estiver dialogando com alguém de fora. Dialogando, a pessoa fala, então, você está querendo dizer que o lugar que você reúne é o lugar certo onde o senhor está? Sim, com certeza. Eu sei que o senhor está lá. Eu sei. Eu sei que o senhor está lá, não porque eu estou lá, mas eu estou lá porque o senhor me colocou lá. Então, eu tenho... Isso não é orgulho. É diferente de alguém achar... Por exemplo, quando nós falamos de Filadélfia. Ah, nós somos Filadélfia? Não, está errado falar isso. É verdade? Porque nós vemos a fraqueza, porque o sistema todo está todo corrompido. Mas, graças a Deus, falando outra vez, graças a Deus, o Senhor preservou 2 ou 3 reunidos num terreno de verdade, onde Ele tem estabelecido, onde Ele tem cuidado, onde Ele... Sim, e lógico que existe isso. É o que nós estamos falando agora, existe. E você está nesse lugar? Eu estou, graças a Deus, eu estou. Eu não posso negar. Você fala, não sei, então os irmãos vão tirar do caminhão se eu falar que eu não sei. Não é verdade? Nós sabemos, o cristão que está partindo o pão aí, reunido ao nome do Senhor Jesus, ele tem que saber isso, que ele está onde o Senhor está. Isso não é arrogância.
não é verdade? Arrogância é dizer que nós estamos certo e está todo mundo errado. Olha que interessante. Você vê como é que é, né? Nós estamos no lugar onde o Senhor está? Sim. Ah, então quer dizer que só vocês estão certos, está todo mundo errado? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos uma obra do Senhor em nós e nos colocar no meio desses 2 ou 3 que estão reunidos. Não é verdade? Por que nós pedimos lugar à comunhão? Porque nós reconhecemos que esse grupo, eles são os irmãos reunidos. Né? Entende? Porque senão, por que eu pedi lugar então à comunhão? Que eu achei legal só? Não, porque eu estou reconhecendo que o Senhor está lá. Então eu estou onde o Senhor está? Sim, graças a Deus eu estou. Agora, se alguém vai chamar isso de presunção, aí é o problema de quem está chamando, porque eu não posso negar isso aí. É verdade? Não falando outra vez, isso não é dizer que está todo mundo errado e nós estamos certos. Ah, nós estamos fazendo tudo certinho, viu, irmão? Vocês estão tudo errado. Não é isso. Nós estamos falando de lugar de reunião, né? O terreno de adoração. Existe o terreno de adoração? Existe. Você está lá? Eu estou. Graças a Deus eu estou. Por graça, logicamente. Eu estou falando, graças a Deus, eu estou nesse lugar. Por graça que eu estou lá. Ah, mas você tem certeza? Tenho certeza absoluta. O Senhor está lá e tudo mais. Agora, se a pessoa vai chamar isso de presunção, daí o problema é quem falar, porque nós não estamos dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. É verdade? Eu não estou dizendo isso. Mas eu tenho que saber isso, porque se eu não souber isso, então o que eu estou fazendo lá? Né? Entende? Não sei se eu estou respondendo, mas é isso aí que eu quero ver. Lemão, e outra coisa, tem uma diferença, né? De eu dizer que eu sei que eu estou no lugar e eu dizer a uma pessoa onde é esse lugar. É diferente. Eu posso dizer assim, eu estou no lugar, mas eu não posso dizer para um irmão ou outra irmã, seja quem for, onde é esse lugar. Porque só quem pode mostrar e dizer onde é esse lugar é o Senhor Jesus, né? Porque nós somos reunidos, Ele é que nos reúne, Ele é que nos traz para esse lugar. Então, tem essa diferença também, né? Não é, Lemão? Exatamente. Obrigado até por você ter falado isso aí. Porque realmente é isso aí. Se alguém perguntar do lugar, como você falou, se eu perguntar, mas existem pessoas que reúnem assim? Existe. Porque a doutrina é assim, falamos a verdade, né? Vamos dizer, nós explicamos esse princípio da verdade de reunião, explicamos uma pessoa. Daí a pessoa fala, nossa, mas aonde que é isso aí? É como você falou. Aí você tem que perguntar para o Senhor. Ah, mas você não pode? Sim. Ah, mas lá onde vocês se reúnem nessa base? A gente reúne nessa base. Agora, é o Senhor que tem que falar isso para você, se é lá ou não. Aí se a pessoa quer ir lá conhecer, daí vira aquela outra coisa, né? Vira essa informação que muitos têm ouvido aí, através do Mário, através de outros irmãos, outros canais, e acaba, puxa, eu vou lá conhecer, porque pelo menos os irmãos estão falando uma verdade, né? Eles estão falando, vamos ver se lá realmente é compatível a verdade que eles estão falando. E muitos chegam, sentam lá e vê o Senhor lá, sabe? Isso que você está falando é muito interessante, porque eles têm que ver quem? Eles têm que ver o Senhor. Não é ver nós falando a verdade, é ver o Senhor, sabe? Aí eles vão entender que nós estamos falando uma verdade, por quê? Porque o Senhor está lá. Mas o valor de tudo aquilo ali é o Senhor no meio, com certeza. E é o Espírito Santo que tem que falar no coração da pessoa, sabe? É como o irmão uma vez. É isso, vocês têm exemplo de monte aí também. Mas um dia o irmão uma vez falou isso para mim, que ele com a esposa, quando saíram da iluminação, começaram a entrar em contato, ouvir o Mário, aquela coisa toda, né? Ouvir o Mário. E ele e ela estavam convencidos daquilo que o Mário estava falando, que eles estavam ouvindo muito o Mário.
Então, eles perguntaram onde que era o lugar mais próximo. Citaram uma assembleia que ficava 1 hora do lugar que eles moravam. Eles foram nessa reunião, chegaram lá, assistiram a uma reunião, e é uma assembleia bem comum, assim, bem simples, né? Não estou desprezando, tá? Estou falando de uma forma bem, assim, os irmãos bem jóia, tudo, assim, mas bem simples, sem grandes, né? Sem grandes conhecimentos, vamos chamar assim. Terminou a reunião, eles pegaram o carro, né? Conheceram os irmãos, conversaram com os irmãos, pegaram o carro voltando. Ele falou para a esposa, falou, ó, eu vi o Senhor lá, ali é o lugar que o senhor está, e acabou. Ele viu o Senhor, não viu só os irmãos legal, conversando, porque por isso que eu citei de uma assembleia assim, ainda, eu não gosto de falar fraca, que não é verdade, não é fraca, não tem essa palavra, mas digo assim, em termos de conhecimento, né, os irmãos ainda novos, era uma assembleia bem nova, ainda estava recém. Mas o que o irmão viu, o que ele viu? Ele viu o Senhor, sabe? Ele não viu a fraqueza, esse irmão não sabe falar direito, ou cantam mal. Não, pelo contrário, o Senhor está lá, é lá que eu vou. Não importa se os irmãos sabem pouco, sabem muito, se cantam bem ou se não cantam bem. É lá que o Senhor está, sabe? E é isso que você está falando, irmão. É o Senhor que vai ter que falar. Nós apontamos, né? Logicamente, nós explicamos e falamos. Agora, onde? É o Senhor que vai falar. E é isso mesmo. A verdade só faz sentido com a revelação do Senhor, né? Porque senão não tem como chegar. E a questão de convites, né? Só sabendo aí do irmão. De irmãos assim, convidar para ir na Assembleia. O que é que o irmão pensa? Então, nós devemos convidar, logicamente, pessoas para ir na reunião, óbvio, né? Com certeza. Convidar pessoas para ouvir a palavra e tudo mais. Mas eu não sei. Bom, deixa eu falar o que eu quero falar, vai. Se alguém entra em contato com os irmãos, né? Vamos dizer que aparece o irmão José aí, entrou em contato pelo Mário, e daí o Mário passou o contato dos irmãos, e daí vamos dizer que o Wesley e o Dal começam uma conversa com eles, coisa e tal, com essa pessoa. Seria bom, né? Não estou dizendo que é uma regra, né? Mas seria bom conhecer essa pessoa antes de levar ele para a Assembleia. Na verdade, tem que tomar cuidado, porque já tivemos desventuras de já direto convidar a pessoa para ir para o lugar de reunião e chega lá, a pessoa é um problema sério, sabe? A pessoa quer falar, não sei o quê, sabe? Porque às vezes em escritas, né, conversando em escritas, é uma coisa. E até mesmo, às vezes, no telefone, até parece uma outra coisa ainda. Mas daí cara a cara, conversa é outra. Então é bom tomar cuidado, desde que você esteja bem firmado, né, que a pessoa não é um problemático, ou até a própria mulher, né, não é só o irmão, mas uma irmã também, de aparecer na reunião quando só fala querer falar, querer ensinar, não concordar, usar a reunião para falar que não concorda, entendeu? Então, a pessoa tem que já ir lá meio que lapidada nesse sentido, né? Eu, pelo menos, quando eu convido pessoas, antes de ter convidado, eu normalmente explico, né? Alguma coisa. E mesmo assim, quando a pessoa fala, eu posso ir lá na reunião? Pode, lógico que você pode ir. Mas, viu, você vai na reunião, então lá você vai ficar lá, você vai sentar, você vai participar da reunião. Só que jeito? Você vai cantar, você pode cantar, mas você não vai perguntar nada, você não vai falar nada, você não vai orar, você não vai fazer nada. Você vai ficar sentado lá, né, tanto ele como ela, né, fica sentado, ouve,
Depois, se tiver alguma pergunta, daí você pergunta para o irmão lá e o irmão vai responder para você. Então, é bom deixar claro, sabe, para a pessoa que não... Porque às vezes chega lá, vê, principalmente quando a assembleia é pequena e a reunião em casa. Ih, meu Deus, aí a pessoa acha que está em casa, entendeu? Aí senta lá e já quer, acho que pode participar, que pode falar, que pode ler também, dar o palpite dele, o que ele acha, entendeu? Que é diferente, às vezes, que nem Limeira, né? A Assembleia é grande, é um local, né? Tem uma sala de reunião, coisa e tal, a Assembleia é maior, aquelas cadeiras, tudo, então a pessoa fica mais inibida de abrir a boca ali, né? Porque fica mais receoso. Mas como está bem em casa, assim, sabe? Acha que não entende que o senhor está lá, sabe? Não entende que o senhor está lá. Daí quer falar, quer explicar, quer dar palpite, não concorda com o que você está falando. Ixi, isso aí já vi de monte. Então é bom, né, aqueles que pedem para visitar ou qualquer coisa assim, é bom ver, né, conversar antes, para ver o que pensa, né, o ponto doutrinal realmente da pessoa. Porque muitos, gente, fica passando mel, porque na verdade eles são líderes que já tem grupo e quer arrebanhar mais grupo ainda. Então ele acha que o seu grupo está disponível. Eu vou arrebanhar essa turma, porque ele disse que não tem pastor lá, então fica melhor ainda. Então eu vou arrebanhar eles para a gente fazer uma coisa só. Ixi, isso aí também já vi. Minha visita, a primeira vez lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, quando eu fui visitar os irmãos, lá foi eu com mais 2 irmãos, nós fomos visitar lá a primeira vez. Tinha um lá que estava em contato, coisa e tal, chegou lá, conversa foi outra. Ele tomou conta da reunião lá e ficou falando coisa e tal, e doutrinando um monte de coisa, sabe? E chegou uma hora e eu falei, irmão, vamos parar de falar aqui? Faz o seguinte, nós vamos embora, muito prazer em conhecer, mas nós não temos nada para falar com vocês, não. Nós vamos embora e tchau. Daí, outros irmãos que estavam verdadeiramente interessados, daí eles que nos seguraram lá na saída para falar, oh, espera um pouquinho só, a nossa conversa aqui é outra, nós queremos saber disso aí que vocês estão falando, que nós temos visto com Mário, coisa e tal. Daí esse que estava falando lá, palpitando e saracoteando, e todo mundo ficou quieto, porque tem medo dele, porque ele é meio pastorzão, meio... Daí ele já tinha um grupo, não sei quantas pessoas lá, um monte de gente lá que reunia lá. Então ele queria, na verdade, nos conhecer para fazer uma amalgamação, entendeu? Para que ele pudesse tomar a frente. Aí na hora que eu discerni isso aí, né, nós discernimos isso aí nele, na hora cortamos. Falei, eu não tenho mais nada para falar com vocês não. Desculpa aí, mas essa é a conversa aqui? Então desculpa, mas não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar as coisas do Senhor e tudo mais, e não ficar falando esse negócio que está falando de doutrina de pão sem fermento, não sei o quê, é isso, é aquilo. Estamos doutrinaiados, ficou jogando um monte de doutrina de arraial. Ninguém está aqui para falar isso, não, gente. Nós estamos aqui para falar do Senhor, o lugar que o Senhor está, coisa mais excelente. Mas ele não queria, porque ele era um líder. Então, né, daí foi peneirado isso, daí, graças ao Senhor, sobraram alguns ali que realmente queriam reunir ao nome do Senhor, né, interessados nesse ponto. Mas, no fim, esse homem nunca mais apareceu lá. Os irmãos também cortaram ele. Mas existe, isso estou falando, existe. Deixa a vida se existe. É isso mesmo, a gente aqui, o Wesley sabe bem aí que a gente passou por uma situação dessa aqui, irmão. Mas só que esse daí chegou aqui, ficou caladinho, trouxe mais alguns, né? Um, graças a Deus, conheceu o lugar de reunião, está hoje em comunhão. Mas esse daí, ele saiu daqui calado e estava tentando puxar individualmente, chegou a fazer um convite para o Wesley também. Então, mas é. Eles veem uma oportunidade contrária, né? a favor deles. Então, quando acontece isso, às vezes a gente convida para tomar um café num shopping, aí, uma lanchonete, sabe? Bater um papo, ter uma conversa. Esse tempo atrás, antes da pandemia, uma pessoa numa cidade vizinha, aí, o Mário reporta para mim, né?
os contatos deles, os contatos que ele tem, que são que ele vê que de interesse para mim, né? Então ele me manda, como manda para vocês também, né? E daí tem uma pessoa na cidade vizinha, eu marquei no shopping para conversar com ele. Embora lá já tinha alguns irmãos reunidos, mas como ele queria conversar, coisa e tal, eu falei, então marcamos no shopping para conhecer ele. E realmente ficou a conversa ali no shopping e ele não apareceu lá no meio dos irmãos. Você vê que interessante? Embora a conversa foi assim mais tranquilinha ali, mas ele já nem apareceu lá. Você vê que interessante? Porque não é. Não é. Então é preferível que você, um ou dois irmãos, é ali que ele já vai ver que não é, que ele não tem vez, do que levar para a Assembleia e de repente causar alguma coisa. É isso mesmo. Um ponto até interessante que você tocou aí é da gente discernir, né, nas conversas, qual é a intenção assim da pessoa, né? A pessoa não está querendo dar ouvido à verdade, ela começa a tirar o foco. Ela começa a tirar o foco da verdade. E aí é melhor nem continuar a conversa, para não gerar uma certa contenda, né? Então a gente já foge disso aí. É porque a pessoa entrou em contato ouvindo o que Mário estava falando a respeito da verdade, no lugar de reunião. Ela quis conhecer, e quando chega lá a conversa vai mudando. Então, não precisa nem perder tempo. Não precisa perder muito tempo com isso, não. O irmão aqui, ele fez uma pergunta, irmão. Se possível, você puder responder para ele, aqui quando estamos reunidos na live, que ele falou, louvamos e adoramos, não sei se ele falou em uma questão de possibilidade, é Ítalo. Aqui, quando estamos reunidos na live, louvamos e adoramos? Não. Não, porque a live, ela, ainda que tenha, que nem a live que eu participo com o Márcio, com o Batista, tanto aqui de Limeira como lá dos irmãos de Curitiba, o Batista sempre canta um hino no final, né? Ele toca violão e canta um hino. Mas isso assim, informalmente, né? Vamos dizer assim, não seria, nesse momento, aí não seria, agora é o momento do louvor. Entendeu? Sabe falar assim? Agora que nós conversamos, falamos tudo, a escritura, agora é o momento do louvor. Batista, canta aí, Batista, que agora é o louvor. É isso? Não, não é isso. É que os irmãos gostam de que o Batista cante um hino para nós. Então ele pega e toca o violão e canta um hino. Ele canta, né? Não é nós cantamos. Ele canta e os irmãos gostam. Sempre fica até no final da live, começa a conversar, despedir, todo mundo põe lá o tecla. Canta Batista, canta Batista, canta Batista. Quando pediu o Batista cantar. Então, é isso que eu estou falando. A live é uma coisa completamente informal, né? Então, se nós adoramos e louvamos, não. Isso está bem relacionado com a Assembleia. Uma reunião de Assembleia ou da Assembleia. Muito bom, irmão. Acho que acabou as perguntas aqui. O horário também já é 21h30. Teve um extra aí. Vamos juntar aí, viu, Wesley? Com certeza. Vamos negociar. Fala aí, Wesley. Como o irmão Márcio gosta de dizer, está dobrando esse extra aí, né? 2 vezes nada, vai dar o quanto? Aí na próxima semana triplica, viu, Lemão? Se der para pendurar, já alivia pra gente, viu, irmão? Vou pegar um prego aqui, um martelo aqui pra gente pendurar.